Mas um pouquinho a gente nascia cantor, mas como não nascemos cantores, estamos aqui para mais um dia, seja muito bem-vindo. Já estamos na quarta-feira, dia 10 de agosto. E como foi seu aniversário, Leandro? Conta para nós, porque todo mundo está curioso. Só alegria, tenho saúde, família, amigos e Deus no coração, o resto não preciso de mais nada. Maravilha, hein? Mas precisa de planos de Deus, né? Oi? Precisa dos planos de Deus para você, né? Sem os planos de Deus na nossa vida não adianta nada. Não adianta eu querer fazer os meus planos se Deus tem planos diferentes para mim. Exatamente, e esse é o título da nossa lição de hoje, os planos de nosso Pai para nós. Lembrando que a lição de número 7, esperança indestrutível. Então a palavra-chave da semana é esperança, e já iniciamos de cara com uma pergunta falando sobre esperança. Todos nós buscamos esperança, mas aonde está essa esperança, né? Para alguns está no sorriso de um amigo, para os outros está na segurança financeira, um casamento estável. Mas onde você procura esperança e coragem? Responde aí na sua casa, o Leandro vai dar a sua opinião dele aqui, onde ele acha essa esperança e essa coragem. Se você quiser, pode comentar aí embaixo também, aonde você acha essa esperança e essa coragem. É isso aí, Felipe. Cada um pode procurar esperança onde quiser, mas eu só consigo encontrar esperança em Jesus Cristo, meu Salvador, no meu Deus Todo-Poderoso que age na minha vida. Nos crisóis da minha vida, Felipe, que eu passei, e não foram poucos, eu só consegui encontrar esperança, força para vencer em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que deva ser lá que você deve buscar, né? Não adianta você buscar num amigo, de repente o amigo te consola, né? De repente o pastor te orienta, de repente o ancião te ajuda, mas aonde você vai conseguir resultado e principalmente esperança para a sua vida é no nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. E o profeta Jeremias, ele escreveu para as pessoas que tinham perdido a esperança. Você pode acompanhar em Salmos 137, no versículo 1. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, sem problema, vai aparecer na tela, você pode acompanhar. Salmos capítulo 137, o versículo 1, que diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Essas são as palavras de Salmo 137, versículo 1. Embora o povo estivesse de coração partido, Jeremias apresentou motivos pelos quais eles não deveriam perder a esperança. Lendo Jeremias 29, nos versículos de 1 a 10, enquanto o Leônio vai estar explanando essa pergunta, vai estar aparecendo na sua tela aí, Jeremias 29, 1 a 10. A gente não vai ler junto porque denota muito tempo, né? E nós precisamos de um tempo mais reduzido para você que está no trânsito ou no trabalho, não tem todo o tempo de ler com a gente. Enquanto ele vai explanando a pergunta, então vai aparecendo na sua tela. Que razões para esperança encontramos então nessa passagem de Jeremias 29, 1 a 10? Essa passagem de Jeremias, queridos, ela é muito importante, ela é muito marcante na Bíblia, porque ela mostra que Deus atua em meio às dificuldades do seu povo, sabe, Felipe? Porque eles estavam sentados, estavam, né, prisioneiros, e o pessoal dizia, cantem os cânticos, né? E eles falavam, como é que eu posso cantar se eu estou escravo? Mas mesmo assim o coração deles se enchia de esperança, porque mesmo em meio às dificuldades, em meio aos nossos medos, em meio às nossas lutas, Deus está presente, né? E no tempo certo, Deus colocou fim ao exílio do povo de Babilônia. Deus colocou fim ao exílio que o povo dele estava passando lá em Babilônia, né? Mas sempre na visão maior de Deus, sempre dentro dos planos de Deus. Deus nunca esquece o seu povo, Ele sempre está ao lado do seu povo. Maravilha. Está aparecendo aí Jeremias, versículo 3, se vai continuar aparecendo para você aí. Vai iniciar a carta ali de Jeremias. Nessa passagem, então, nós vemos 3 fontes importantes de esperança que vale a pena destacar. Você pode destacar essas 3 partes para nós, por favor? Claro. A primeira parte, a primeira esperança é que Deus protegeria o seu povo. Mesmo eles estando exilados em Babilônia, mesmo eles estando escravizados, Deus os protegeria. Segundo, Deus iria agir na vida deles, né? Deus não deixaria que aquilo permanecesse para sempre. E terceiro, Deus colocaria fim àquele exílio em Babilônia. Então é muito importante, nós podemos entender que na vida do seu povo, o que acontece? Deus atua, protege e é um Deus que age.
na vida dos seus filhos, né? Às vezes nós pensamos que Deus está no céu e nós estamos aqui e estamos na mercê das coisas, né? Até muitas pessoas chegam a perguntar aonde está Deus nessas horas, mas o importante é que tem uma passagem na Bíblia que diz assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês, e são planos de bem e não de mal, né? Então Deus tem planos maravilhosos, está agindo na nossa vida, mas Ele quer que nós tenhamos o quê? Tenhamos fé, tenhamos esperança e tenhamos certeza que Ele age na nossa vida. A gente pode colocar, de maneira geral, ali, esses 3 aspectos que você falou, como que a gente pode colocar na vida de hoje, nos dias de hoje, esses 3 aspectos? O primeiro ali, que foi que não deveria perder a esperança; o segundo, que não deveria perder a esperança, porque ele podia atuar mesmo em meio às dificuldades, né? Protegeria o povo ali mesmo no meio da dificuldade. Exatamente. O primeiro foi em resultados do acaso de um mal imprevisível, né, que a gente não prevê. E o terceiro, pois havia o fim do exílio no tempo determinado, né? Agora, eu quero perguntar para você, nos dias de hoje, quando você está passando por um problema, quais são essas palavras de esperança nos dias de hoje que Jeremias deixou? Como a gente pode encaixar essas palavras nos dias de hoje? Então, primeiro fato, Felipe, que a gente tem que encarar, e você que está em casa, que nos assiste também, é que Deus agia na vida daquele povo e Deus age na nossa vida. Muitas vezes nós temos mania de dizer que Deus só falava com os profetas e só aparecia para Moisés, né? E parece que deixou nós de lado hoje. Não, meus queridos. Deus continua agindo, protegendo e abençoando nós hoje também. O que nos falta é a comunhão que Moisés tinha, a comunhão que aquele povo tinha, que aqueles profetas tinham com Deus, para sentir o agir de Deus na sua vida. Então, como o Felipe falou, Deus hoje sim continua agindo na nossa vida, continua mostrando o caminho que nós devemos seguir. Basta, Felipe, que nós possamos abrir o nosso coração e termos comunhão com Deus para podermos ouvir a voz de Deus, né? Um dia uma amiga minha disse que viu uma frase, e essa frase é bastante bonita, que diz assim, olha: ore até ouvir a voz de Deus. Ah, mas eu não ouvi a voz de Deus. Ore até ouvir a voz de Deus. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos buscar a comunhão com o nosso Pai, a ponto de sermos íntimos a ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Isso vale para hoje também. Deus quer falar comigo e com você também. Basta que nós queiramos ouvir. Então já sabe a dica de hoje, né? Para ter uma esperança indestrutível, que é o tema da nossa semana, ore até ouvir a voz de Deus. E temos uma tarefinha de casa aí para você ler Jeremias 29, 11 a 14, dizendo o seu nome ao invés do nome que está lá. Como se Deus estivesse fazendo essa promessa para você pessoalmente, frente a frente. Aplique-se às mesmas lutas que o povo estava passando, às suas lutas que você está passando. Você vai ver que grande esperança, que grande bênção é você trocar esse nome aí e ler essas passagens. Jeremias 29, 11 a 14. Sabe, Felipe, outra coisa importante é nós sabermos, até tem uma música, né, gospel, muito conhecida, que fala assim: os planos de Deus são maiores que os nossos. Deus tem planos maravilhosos para nós. Deus quer fazer coisas grandiosas para nós e através de nós, mas nós temos que estar aptos. Um vaso trincado não pode receber o óleo do Espírito Santo, porque senão o óleo se esvai. Nós temos que ser vasos de honra, preparados para que o Espírito Santo age em nós e nós possamos ser ferramentas de salvação nas mãos de Cristo Jesus, né? Então, uma frase que eu sempre aprendi na igreja quando entrei é assim: ninguém pode dar aquilo que não tem. E como é que você vai falar de Deus, do amor de Deus, se você não conhece Deus, não tem a presença de Deus em sua vida? Então, que nós possamos estar preparados, unidos a Jesus, para que possamos servir de ferramentas na mão dele. Amém. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, que tem assistido até o final dos nossos vídeos, que tem aprendido junto conosco, porque é uma troca de experiências aqui, claro, né? sempre Cada um aprende um juntos. pouquinho. Temos certeza que com você aí, nós também aprendemos muito e queremos também crescer junto com você, com as bênçãos de Deus. Uma ótima quarta-feira, né? Nos vemos amanhã na quinta-feira. Nós teremos um grupo especial também, algumas pessoas convidadas aqui que estarão conosco durante essa semana, e convidamos você também para voltar amanhã. Fiquem com Deus, leiam a Bíblia, orem,
porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você, e quando você ora, você fala com Deus, e aí você fica íntimo do Senhor Jesus. Amém? Fiquem Amém. todos com Deus.